Oi, gente, eu sou a André aqui do canal Rosália Rosarinha e no vídeo de hoje eu vou bordar letras, mas com preenchimento, né? Para vocês verem algumas formas para vocês bordarem letras com preenchimento. Uma dica que eu dou para bordar a letra é, por exemplo, essa fonte aqui, eu não sei desenhar dessa forma, né? Então eu peguei, fui no computador, é, imprimi essa letra do tamanho que eu queria, com a fonte que eu queria. Aqui eu usei a fonte Arial Black, tá? Mas vocês vão ver lá vários tipos de fonte, escreve o que vocês querem e aí imprime. Imprime do tamanho que vocês querem e passam para o tecido. Essa primeira letra eu vou bordar com ponto cheio, tá? Vou usar 6 fios da meada, mas vocês podem usar menos fios, quer usar 3 fios, enfim. Mas eu vou bordar usando 6 fios da meada. Quando eu vou bordar com o ponto cheio, aqui eu vou com cheio, eu quero fazer ele cheio, mais cheinho, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uns pontinhos aleatórios, porque depois eu vou preencher aqui tudo com o ponto cheio em cima, né? Mas eu quero deixar ele mais cheio. Mas vocês podem fazer ele, o cheio basicão, né? Sem fazer esse acolchoado aqui, né? Mas é que eu quero deixar ele um pouquinho mais cheio. Então, eu vou fazer dessa forma, tá? E aí, depois eu vou fazer ele preenchido bonitinho, né? Aqui é só para dar volume para a letra. Quando você vai bordar, às vezes, toalha, quer fazer dessa forma, dá super certo fazer desse jeito. Pode ser ponto aleatório, assim, que nem eu tô fazendo. Pode fazer, quer fazer mais cheio ainda? Pode, por exemplo, fazer ponto rococó aqui dentro. Fazer um ponto que dá mais volume. E aí, para depois, quando for preencher, ele ficar tipo uma almofadinha mesmo, né? Então, aqui eu tô usando os 6 fios da meada, que eu quero ela bem cheinha. E tô usando, gente, aqui uma agulha, ó, de costura número 7, tá? Que é uma agulha relativamente grossa para passar aqui os meus 6 fios da meada. Mas aqui é só para deixar mais cheinho. Então, agora aqui eu vou começar a fazer meu ponto cheio. Eu sempre gosto de começar do meio, porque eu vou dar o sentido do meu ponto. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer nesse sentido aqui. Se eu fizer nesse sentido, quando chegar aqui, a linha vai ficar muito... Vocês podem fazer dessa forma também, mas eu não quero que ela fique aqui super longo e aqui mais curto, né? Então, eu vou dar o mesmo sentido, então eu vou na diagonal para ir preenchendo. Então, eu fiz o meu primeiro ponto aqui, para me dar o sentido, e agora eu vou preenchendo, ó, bem juntinho aqui um do lado do outro, vou só preenchendo com ponto cheio. Tá vendo? Ó, porque aí você vai no mesmo sentido, né? Então, eu gosto sempre de ir na diagonal aqui para preencher esse tipo de letra, tá? Quando eu vou preencher com ponto cheio. Nessa aqui eu ainda vou usar o ponto cheio, mas eu vou usar 3 fios da meada, tá? Não tô usando 6 fios. E tô usando uma agulha mais fina, uma agulha de número 10, tá? Eu quero que ele fica mais... não fica assim cheinho, né? Fofinho, mas ele mais reto. Mas, de qualquer forma, primeiro eu vou fazer um contorno em ponto pirulito.
Mas para fazer esse pirulito, eu tenho que começar fazendo a minha base com o ponto atrás, certo? Então, vou fazer minha base aqui com ponto atrás, depois eu vou preencher aqui dentro, sem cobrir esse ponto aqui, né? O ponto pirulito que eu vou fazer daqui a pouco. Então, agora aqui, fazer o ponto atrás para fazer a base do meu ponto pirulito. Ele vai ficar mais colorido e depois eu preencho dentro com o ponto cheio. Agora, aqui com uma outra cor, com esse azul, 3 fios da meada, eu vou fazer as voltinhas aqui do meu ponto pirulito. Sempre vou usar o mesmo sentido. Então, ponto pirulito, aqui a base do ponto atrás, eu vou passar por baixo de cada ponto, dar uma voltinha, ó, por baixo de cada ponto. Então, que nem eu falo, usa sempre o mesmo sentido para ele ficar igual. E depois eu vou preencher aqui dentro com ponto cheio, também 3 fios da meada com esse mesmo azul, tá? Vou só aqui primeiro fazer o meu ponto pirulito, finalizando, eu vou preencher dentro com esse azul com ponto cheio. Bem, então, agora, com o mesmo azul, eu vou fazer o ponto cheio aqui dentro. Então, só vou tomando cuidado aqui, ó, para sair dentro, né? Não estragar o ponto. Vou fazer na diagonal como eu fiz o outro aqui, ó, os 3 fios da meada, tá? Vou preencher tudo aqui. Aqui, se vocês também, por exemplo, se for esse tipo de letra, pode deixar às vezes assim, só, como fala, contornado, né? Feito contorno aqui, que fica bom também. Mas aqui eu vou preencher tudo com essa cor. Nessa daqui agora, eu vou usar 6 fios da meada de novo, tô usando aqui uma cor preta, porque eu vou fazer todo o contorno em ponto pirulito, mas a mesma cor. Aqui eu fiz o contorno com ponto pirulito, mas eu usei a base vermelha para fazer o ponto atrás e depois fiz
o pirulito com o azul. Aqui eu vou usar a base e depois as voltinhas do ponto pirulito da mesma cor. Ele vai ficar, para ficar alto, destacado. E depois eu vou preencher aqui dentro com um nó francês, aí usando uma outra cor, né? Mas primeiro eu vou fazer a base do ponto pirulito, usando 6 fios da meada e tô usando, vou até usar uma linha, uma agulha aqui de número 7, tá? Mas vai ser a mesma coisa, faço a base no ponto atrás e depois faço o pirulito usando a mesma cor. Bem, então eu fiz aqui o contorno e agora dentro, vou com outra cor, vou fazer nó francês, ainda usando os 6 fios da meada, vou dar 3 voltinhas pro nó francês. Então, eu dou 3 voltinhas aqui. Lembrando sempre que o nó francês, eu gosto sempre de deixar essa linha aqui mais esticada, para quando a gente faz o nó, ele fica certinho, ó. Então, vou fazer aqui, vou preencher tudo com nó francês aqui dentro da minha letra. Essa letra aqui eu vou preencher com ponto matiz, vou usar 3 cores, 3 tons de rosa, um mais escuro, um intermediário e um mais claro aqui na base, né? Então, aqui eu só vou passar um risco, mais ou menos, para eu saber mais ou menos aonde eu vou trocar de cor. Embora o ponto matiz a gente vai com ele regularmente, né? Mas aqui é mais para ter a base mesmo, para ficar mais certinho. Vou usar 3 fios da meada e uma agulha mais fina, uma de número 10, tá? Então, eu só vou fazer aqui o ponto matiz. Então, eu vou seguindo esse sentido aqui, tá? Então, eu vou com ele irregular. Posso ir com o mais curto e o mais longo, né? Vou fazendo mais ou menos assim. Então, aqui com o rosa mais escuro, um bem aqui do ladinho do outro, porque depois, para eu colocar o tom intermediário, eu vou sair daqui do meio. Então, aqui eu vou um pouquinho mais longo esse aqui. Então, faço um curto e um mais longo. Posso ir aqui mais ou menos do mesmo tamanho, um e outro, porque aí depois aqui eu vou sair, é o ponto matiz clássico, né? Depois eu saio com outro aqui. Agora eu vou com rosa intermediário, tá? Ó. Então, aonde eu terminei um, eu vou começar esse, ó.
Então, esse aqui eu vou mais ou menos até a metade, porque agora eu vou preencher esse pedaço aqui. Então, eu vou mais ou menos até a metade. Aqui. E o outro que eu vou sair aqui do meio, ó, que tá cada um desses espaços aqui, ó. Vou sair daqui, aliás, esse aqui eu saio daqui também, né? E vou nesse mesmo tamanho, ó. Eu esqueci de fazer o do meio. O do meio eu vou fazer ele mais compridinho. Aqui, ó. Vou sair daqui e vou até aqui embaixo. Eu pulei aqui a ordem, né? Com o tom mais claro, eu vou completar tudo. Então, mesmo aqui, eu não vou até o meio, eu vou inteiro, ó. Vou até o final aqui, tá? Então, aqui. Vou sair nessa e vou até o final. Eu só vou usar essas 3 cores. Vamos supor, eu poderia fazer só metade aqui, ó. E até metade e depois completar com outra cor. Uma mais clara, um branco, por exemplo. Mas não vou fazer isso. Quero completar assim, terminar dessa forma. Mas vocês podem também fazer mais cores. Agora, essa daqui, ó, vou preencher com ponto atrás, vai ser super fácil fazer. Tô usando 6 fios da meada, uma agulha mais grossa, né, uma de número 7. E o que que eu vou fazer? Eu vou escolher um sentido, mas eu vou começar daqui e vou sempre usando esse mesmo sentido, ó. Vou acompanhar aqui esse lado aqui da letra, então, vou usar o ponto atrás. Aí, o que acontece? Eu vou fazer uma linha, depois volto fazendo outra bem juntinha, mas eu não vou seguir o mesmo tamanho. Então, por exemplo, aqui eu posso até fazer o mesmo tamanho de um ponto para o outro, né? Aqui, ó. Deixa eu preencher essa linha aqui primeiro. Então, vou preenchendo aqui e depois eu venho com a segunda linha aqui. E depois vou enchendo aqui de forma irregular. Você não vai usar o mesmo
padrão, o mesmo tamanho de ponto. Pode fazer ele um maior, um menor, tanto faz, mas eu vou fazer dessa forma. E tô usando 6 fios, que eu quero que fica bem marcado, mas vocês podem usar também com menos fios para ficar menos marcado. Gente, eu tenho aqui outro vídeo aqui no canal, vou deixar aqui a indicação para vocês, que tem formas também de preencher letras, né? De como bordar letras. Tem tanto letra fininha, que você só faz praticamente o contorno, e tem também algumas formas de preenchimento, tá? Vocês podem dar uma olhada, vou deixar a indicação, vai aparecer aí no alto desse vídeo. Tem um link, vocês podem entrar e ver outras formas de bordar letras também. Bem, então aqui, fiz a primeira. Agora, eu vou fazer a segunda, de que forma? Eu venho aqui, ó, bem coladinho, vou fazer coladinho, mas aqui agora eu posso fazer ele irregular. Eu não vou fazer do mesmo tamanho, ó, furar aqui. Eu posso fazer um mais curto, fazer ele mais agarradinho, ó. Mas é para não seguir o mesmo padrão, para ficar todo bagunçadinho aqui, que vai ficar bacana. Então, vai fazendo, vai preenchendo tudo com ponto atrás, ó. É facinho fazer esse aqui. E essa última agora eu vou bordar com ponto corrente ou correntinha, tá? Então, eu vou seguir esse sentido. Eu começo aqui e venho, vou até o final aqui. Depois, eu venho nesse mesmo sentido. Não vou fazer depois o contrário. Por exemplo, eu faço aqui primeiro e depois volto. Porque senão vai ficar diferente um do outro, né? Então, eu vou vir sempre no mesmo sentido. Então, eu venho aqui, faço a volta inteira até aqui. Depois, volto aqui e faço mais uma carreira, tá? Eu tô usando agora uma agulha fininha também, uma agulha número 10, e eu tô usando só 2 fios da meada, tá? Que eu quero que ele fica bem delicadinho, bem pequenininho. Pode fazer maior também, mas eu vou fazer ele pequenininho. Então, ponto corrente, o ponto correntinha, vou fazendo aqui, eu vou fazer ele pequenininho. Não vou fazer muito largo, não. Ó. Então, é só... Deixa aqui, enganchou. Ó, vou fazer ele bem pequenininho, bem delicado. Agora, vem aqui dentro, faço o próximo ponto, ó. Passando a linha aqui de baixo, né?
E aqui estão 6 formas de bordar letras usando pontos de preenchimento. Se você gostou do vídeo, deixa aí a sua curtida e se inscreva aqui no canal Rosália Rosarinha para receber todas as novidades. E até a próxima!